Bom dia, alunos do Colégio Cristão da Penha, que é o professor Jefferson, pessoal do sexto ano, aula de História, né? Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a pré-história, principalmente focando no período Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. Eu sei que na aula passada a gente já deu uma boa introdução sobre isso, só que agora a gente vai focar um pouquinho mais em cada um dos pontos, tá? Bem, vamos lá. A história, então, ela é dividida em três períodos nessa parte da pré-história. O primeiro deles, então, ele vai ser conhecido como Paleolítico, né? Que ele foi dividido em duas, Paleolítico inferior e Paleolítico superior. Mas, no geral, gente, a gente vai cobrar como Paleolítico, tá? O que vai acontecer nesse período Paleolítico? Esse é um período que vai equivalente a entre 5 milhões de anos até 25 mil anos antes de Cristo. Ou seja, é um período muito grande, tá, gente? Vai ser nesse período que vai aparecer os primeiros hominídeos, né, os primeiros seres humanos, os primeiros grupos humanos. Eles vão viver basicamente da caça e da coleta de materiais, tá? Ou seja, eles vão caçar os animais para comer e coletar o que tem na natureza para comer, tá, gente? Vai ser nesse período que ele vai descobrir o controle do fogo, né? E a importância do fogo, principalmente para proteção, iluminação e aquecimento dos seus corpos, tá? Eles vão utilizar instrumentos de pedra, principalmente pedra lascada, né? Por isso que é o período conhecido como pedra lascada, né? O período do Paleolítico, onde eles vão utilizar pedra, onde eles vão quebrar uma pedra na outra, utilizando também para poder formar, né, os seus equipamentos, ou sua lança, ou seu instrumento que ele vai utilizar. Um outro produto que eles também utilizavam era madeira e também ossos de animais, tá? Para poder fabricar facas e machados. Vai também utilizar instrumentos de marfim, né? Também o marfim é aquele, vamos dizer assim, o chifre do elefante, né? No caso, vai utilizar também para poder fazer machado, arcos, flechas, lançador de dardo. Usar também nesse período que eles vão utilizar também o anzol, linha para poder pescar, né? Os peixes, né? E vai também nesse período que eles vão desenvolver a pintura, né? De escultura nas paredes, né? Aqueles desenhos rupestres, como a gente pode falar, tá? Esse é o chamado período paleolítico. Lembrando que tem mais alguns dados, ó. O homem vivia em pequenos grupos, habitava em cavernas e dependia da caça e da coleta para sobrevivência. Detalhe: quando acabavam os recursos daquele local, ele se mudava para outro. Ou seja, eles eram nômades. Existe uma grande diferença, hein, gente? Cuidado com isso. Nômades são quando a população humana fica se deslocando de um lado para o outro, e os sedentários é quando fica somente num lugar, tá? Então, no Paleolítico, eles eram nômades. Para se comunicar, usavam pinturas rupestres, não tinha, né, uma forma de escrita ainda, né? Então ele se utilizava com as pinturas para poder escrever sua história, né? Ou então o homem era nômade, quando o alimento acabava, ele buscava novas regiões para habitar, em busca de comida. E foi nesse período que o ser humano aprendeu a dominar o fogo, que facilitou a sua sobrevivência. Porque imagina um local, um período onde você não tinha como enxergar no escuro, não tinha como você se proteger, né, de outros animais maiores, predadores. O ser humano não era o topo da cadeia alimentar no período ainda. Então, você tinha, quando se descobriu o fogo, a facilidade para poder se aquecer nos períodos de inverno, para poder cozinhar comida, para poder iluminar o caminho, né, e se defender de outros animais, fez com que o ser humano sobrevivesse muito mais fácil. Tá? Voltando aqui, então nós vamos para depois o período Neolítico. Esse período Neolítico, então, ele vai ser de aproximadamente entre 10 mil e 5 mil anos antes de Cristo, né? Ou seja, um período bem menor do que o Paleolítico, né? Vai ser nesse período que ele vai começar a utilizar aqueles instrumentos de pedra polida, né? Também vai ser nesse período que eles vão criar, né, a enxada, né, o tear para poder fazer roupas. Mas vai ser nesse período uma das principais coisas que eles vão estar adquirindo, né, o conhecimento, que é o cultivo de campo. Ou seja, eles vão aprender
a cultivar o seu próprio alimento, a plantar. Eles perceberam que se você jogasse sementes, né, das árvores, depois de um tempo ali crescia uma nova árvore daquela semente. Então eles recolheram aquelas sementes e começaram a organizar onde iria nascer. Dessa forma, eles poderiam não precisar mais ficar se deslocando de um lugar para o outro. Simplesmente plantavam, esperavam o fruto, né, nascer, a árvore nascer e poder continuar consumindo. Né? Isso facilitou bastante, não só o ser humano precisar ficar se deslocando, ficar num lugar só, mas também aumentar a quantidade de pessoas que poderia ficar dentro daquele grupo, porque você tinha uma quantidade maior de comida. Né? Foi nesse período também que foi desenvolvido o artesanato, né, com a cerâmica e tecidos, a construção de pedra, ou seja, as primeiras construções em base de pedra, não era simplesmente só morar em caverna, mas também começar a construir sua própria habitação, né? Principalmente aqui, ó, o período neolítico, então, é o período da pedra polida, porque se você percebeu que antes era na pedra lascada, onde ficava batendo numa pedra para poder formar o objeto, agora você poderia polir a pedra para deixar num formato mais arredondado, né, para você utilizar mais instrumentos. Tanto que, ó, nesse período que nós temos a descoberta da agricultura, né, e de animais, a criação de animais, que vai facilitar bastante para o alimento, né, desses grupos humanos. Então, os homens começaram a viver no mesmo local e eles passaram a ser conhecidos como sedentários. Ok? Voltando aqui, então, indo para a Idade dos Metais. Já na Idade dos Metais vai ser um período que vai ser entre 5.000 e 3.500 a.C., ou seja, vai ser um período menor ainda, né, em comparação aos outros dois, que vai ser o aparecimento da metalurgia. O que é metalurgia? É a prática de você mexer com o metal e formar o metal, deixar no formato que você quer. Tá? Vai ser nesse período também que vai começar o aparecimento das primeiras cidades, né? São cidades maiores, com maior quantidade de gente. A invenção da própria roda, né? Porque foi no período neolítico que o ser humano começou a aprender a polir, né, a pedra num formato mais arredondado, e foi na Idade dos Metais que se desenvolveu mais. É no finalzinho da Idade dos Metais que nós temos a invenção da escrita, que marca basicamente o fim da pré-história, né? E começou-se a desenvolver ferramentas de ferro. Tanto que nós poderemos ver aqui que a Idade dos Metais basicamente é o ser humano começando a utilizar o metal para poder sobreviver, fazer armamentos mais fortes, equipamentos mais fortes para poder trabalhar não só no arado, mas também em defesa ou ataque de outros locais, né? Então, podemos ver nessa imagem aqui, nós temos a fundição do metal. Você pega o metal bruto diretamente na terra, joga no fogo, ele derrete, você consegue formar, deixar no formato que você quer, por exemplo, de uma espada, ou de um machado, ou de uma flecha, ou coisas assim, tá? E aqui nós temos alguns exemplos de alguns equipamentos que poderiam ser feitos com o ferro, né? Na maior parte, lanças, espadas, mas também nós vamos ter na própria apostila de vocês, que todo esse conteúdo a gente tem entre a página 34 e 36, tá? 36 e 37. Então, tem equipamentos ali, vasos de bronze, sinos de bronze, panela de ferro, ou seja, o ser humano começou a utilizar o ferro a seu benefício, tá? Bem, finalizando aqui então, gente, esse período paleolítico, neolítico e idade dos metais, então ele vai ser marcado ao período da pré-história, né, onde vai ser o início do desenvolvimento humano, tá? Eu vou deixar, gente, na descrição do vídeo uma atividade que você tem que fazer uma pesquisa no caderno sobre a importância da agricultura para a sobrevivência humana. Porque vai ser um marco, gente, vai ser uma barreira que o ser humano quebrou para poder sobreviver em grandes quantidades. Então é muito importante você fazer essa pesquisa sobre a importância da agricultura para a sobrevivência humana. Para exemplificar essa parte da pré-história, eu vou deixar na descrição do vídeo um vídeo sobre um jogo chamado Far Cry Primal,
que vai exemplificar como o ser humano vivia nesse período da pré-história, né? Sendo caçador, sendo coletor, utilizando fogo para se defender, a domesticação de animais. Então dê uma olhada, tem umas cenas bem violentas, porque era o período assim, lembrando que a história ela é marcada através do sangue, né? Ela é formada através disso. Então assistam, e se vocês tiverem interesse, procurem o jogo aí no YouTube, tem bastante gameplays por aí para você poder visualizar mais sobre esse jogo em si. Assistam o trailer e se divirtam assistindo, tá bom, gente? Muito obrigado a todos e tchau, tchau.